99149. Rádio Chapecó, 1330 kHz. 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Estamos começando mais um programa Hora Espírita. São 8 horas em ponto, 18 de abril de 2020. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas. A cada sábado abordamos um tema diferente. O tema desse sábado nós vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio e a lei do progresso. Nós queremos cumprimentar você, nosso ouvinte, e convidá-lo a participar do programa, enviando seu comentário, sua pergunta aos nossos participantes pelos seguintes canais de comunicação: o WhatsApp da rádio 2049 1212 ou pelo fone 2049 1200. No Facebook da rádio, direto na live do programa, que lá você pode interagir, pode ouvir, mandar seu comentário, né? Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Também pode acompanhar o programa na rádio na frequência 1330 ou no site radiochapecó.com.br. Hoje aqui, essa que vos fala, Mona Lisa, do Gotas de Luz. Estamos aqui com o nosso amigo Edson Nick do Amor e Caridade. E que vai nos acompanhar também o nosso amigo Celso Dalpiva, do Leocádio José Correia. Agora eu vou pedir uma licença para juntos ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, o programa é Hora Espírita e o nosso tema hoje é livre-arbítrio e progresso. O homem, com a conquista do raciocínio, adquiriu o livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a trilhar. Deus, nos concedendo o livre-arbítrio, nos oportunizou a edificar o nosso próprio progresso vida após vida. Com o livre-arbítrio e submetidos à lei do progresso, todos nós nos tornamos construtores da nossa felicidade ou do nosso sofrimento. Somos responsáveis pelo nosso caminhar na jornada da vida, progredindo ou estacionando, andando rápido ou lento. Escolhemos, semeamos e colhemos em nossas jornadas. Mas como usar com sabedoria o livre-arbítrio? Como escolher os melhores caminhos para progredirmos mais rápido? Quais virtudes necessitamos focar para evoluirmos? Escolhemos o tempo todo ou será que existe um destino? São muitas questões que nos surgem, mas a partir de agora, vamos conversar um pouquinho sobre o livre-arbítrio e o progresso. Essa palavra, né, Nick, que às vezes é tão complicada, né? Que a gente fala tanto na doutrina espírita, né? Falamos bastante. Bastante, né? O que é? Como a doutrina entende o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um atributo de Deus. É um dom que Deus dá a todos os seus filhos. Uma possibilidade. É uma possibilidade de escolha. Nós podemos escolher tudo que nós fazemos. Os caminhos que nós vamos andar ou não. O que nós faremos ou o que nós não faremos. Tudo é uma escolha. Por exemplo, eu posso comentar sobre algo postado
nas redes sociais, ou não. Simplesmente ler aquilo, né? Falar amorosamente sobre aquela questão, ou quem sabe de uma forma raivosa. Quem escolhe somos nós mesmos. E isso é importante que a gente saiba distinguir. Muitas vezes nós temos a possibilidade de comentar e temos que saber se realmente vale a pena esse comentário. Então, o livre-arbítrio, nós escolhemos tudo em nossas vidas. Aí cai por terra sorte, azar, né? Escolha, nós somos escolhidos ou não, porque tudo nós escolhemos para nós. Deus criou todos iguais. Ele não disse você vai ser bom, você vai ser mau, você vai ser inteligente, você nem tanto. Nós todos fomos criados simples e ignorantes. E como nós temos muitas encarnações, nós fizemos escolhas nessas encarnações. Nós formamos famílias. Em todas as encarnações nós tivemos famílias. Em todas as encarnações nós tivemos amigos. E inclusive tivemos inimigos. Mas isso tudo foi uma escolha nossa. Porque também quando antes de nós virmos reencarnar nos mundos corporais, nós fazemos algumas programações. Então nós escolhemos também a família com quem a gente virá. Somos então a soma de todas as nossas vivências e das nossas encarnações e das nossas escolhas. Isso é o nosso livre-arbítrio. Olha só, né? Se a gente tivesse consciência do que é o livre-arbítrio, quando a gente fosse pensar, né? A gente saberia que aquele pensamento, se ele é positivo, ele vai gerar algo positivo. E se ele é negativo, ele vai gerar algo negativo, Escolhemos também os nossos pensamentos. E tu veja como é importante cada ato, cada atitude, né? O livre-arbítrio é isso. Né? A todo tempo a gente está construindo algo, né? O nosso futuro também. O nosso futuro. Bem. Celso, bom dia. Quer colaborar com o Nick? Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, Nick. Uma saudação fraterna a todos os ouvintes. Esse atributo que o Criador nos dá de nós conduzirmos os nossos passos, né? De seguir este ou aquele caminho, de tomar esta ou aquela decisão, né? Essa liberdade que nós temos, né? Então, isso é livre-arbítrio, né? Agora, tem algumas questões que nós temos que analisar também nessa questão do livre-arbítrio, né? Temos que ver se essa liberdade, se esse livre-arbítrio, Mona Lisa, ele é absoluto ou não? Né? Exatamente, a próxima pergunta, isso aí, se o livre-arbítrio é relativo ou absoluto, Dalpiva? Então vamos considerar isso aqui. Nós vamos fazer análise sobre esse foco a partir das considerações que o Nick fez, né? Vamos então resgatar o que diz o livre-arbítrio no dicionário da língua portuguesa, o que essa expressão quer dizer, não olhar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material dos homens. E lá no dicionário da língua portuguesa, ele diz que a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Qual a expressão? Vontade. Eu vou escolher em função da minha vontade, né? Isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. O que vai determinar a minha escolha do meu livre-arbítrio é a minha vontade, né? É essa liberdade que eu tenho de agir. Então ele vai estar condicionado à minha vontade. Eu que determino qual é o caminho que eu vou seguir. E há uma outra expressão que eu acrescento à fala do Nick e para a nossa análise desse livre-arbítrio, se ele é relativo, é absoluto, que Kardec registrou nas obras póstumas. O que é obras póstumas? Kardec, ao desencarnar, tinha um novo livro pronto. Como ele desencarnou antes da publicação desse livro, ele recebeu o nome de obras póstumas com a autoria dele. E lá no capítulo 3 da criação, tem o item 16 que diz o seguinte, que livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou qual caminho para o seu adiantamento, que é o que o Nick acabou de falar sobre a definição de livre-arbítrio. Mas aí
tem uma expressão que para mim é fundamental, que Kardec coloca. O que é um dos atributos essenciais do espírito? Kardec está colocando que o livre-arbítrio é um dos atributos essenciais do espírito, esta liberdade que eu tenho, né, tia? E ele tocou nesse tema também. Há um questionamento que ele fez aos espíritos e que está registrado na questão 843 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou o seguinte: se o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Essa é a pergunta que ele está fazendo na publicação da primeira obra, que é a obra que agora, dia 18 de abril, completou aniversário, que ele foi publicado no dia 18 de abril de 1857. E a resposta de Kardec, dos espíritos a Kardec, dos benfeitores que estavam ditando a doutrina, diz que se ele tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Olha essas duas expressões finais de Kardec. Lá na Obras Póstumas, ele registra que é um atributo essencial do espírito. E no primeiro livro que ele publicou, ele diz que nós seríamos uma máquina. Uma máquina não sabe o que faz, né? Ela vai trabalhando automaticamente. Então, nós estamos tratando se o livre-arbítrio é absoluto ou relativo. Esse é um atributo essencial do espírito. Mas evidente que tem a outra questão que tem que considerar, nesse caso, se ela é absoluta ou relativa. Quando Kardec perguntou aos espíritos onde é que estava a lei divina, em qual é o documento, em qual é o cartório, em qual é a biblioteca que estava a lei divina, para ele poder estudar, o que os espíritos responderam? A lei divina está gravada na consciência de cada um de nós. Na minha consciência, Mona Lisa, na tua consciência, na consciência do Nick, e cada um de nós tem gravado a lei divina na nossa consciência. Isso então leva-nos a fazer uma conclusão da questão que eu tinha começado, que era a pergunta que tu formulou e que eu atravessei, de certo modo. Não, que esse livre-arbítrio não pode ser de forma absoluta, né? É claro, eu tenho essa essência, mas o meu espírito, ao analisar se eu vou fazer isto ou aquilo, se eu vou seguir tal ou qual caminho, o meu livre-arbítrio a minha consciência vai dizer, vai sinalizar qual é o caminho, qual é a decisão que eu tenho que tomar. Eu tenho essa liberdade. E é uma ação da minha vontade, né? Mas também a minha consciência é que vai disciplinar essa temática. É a consideração que eu tinha sobre essa questão. O Dalpiva me faz lembrar agora uma passagem do apóstolo Paulo que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Perfeito, Nick, perfeito. Posso fazer tudo que eu quero, mas nem sempre eu devo fazê-lo, né? Ainda mais hoje, em época de total liberdade, né? Eu acho que seria bom usarmos o bom senso. Seria interessante usarmos o bom senso, porque tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Veja que interessante, a gente tem a liberdade, mas Deus colocou dentro de nós um sinalizador, né? Que ele vai sempre tocando, né? Ó, não tá certo, está na nossa né? consciência, isso. A Dalpiva foi muito feliz na sua colocação. Verdade. Mona Lisa, é o freio de contenção, né? Isso aí. Vamos largar o carro na banguela, no morro abaixo, né? Mas eu preciso, se ele correr demais, o que eu tenho? O freio. Tem o freio de mão, o freio de pé, né? Nós temos a liberdade. Agora tem um freio que está na nossa consciência. Eu acho que foi muito feliz a lembrança do Nick da passagem de Paulo, do registro de Paulo, né? Eu tenho a liberdade, mas aí tem um freio. Quer dizer, e todos aqueles que se desviam do ensinamento do Cristo, na sua consciência real, ele sabe que ele está errado, né? É isso. Perfeito. Então, estamos falando sobre o livre-arbítrio e a lei do progresso. Então, Nick, é um assunto muito interessante, né? Se o espírito tem a liberdade de escolher os atos, as atitudes, tudo que a gente queira, né? Por que a gente observa a nossa grande maioria, né?
A gente passa por dores, por dificuldades, por sofrimento. Seria que a gente faz as escolhas todas erradas, será? Como é que funciona isso? Essa é uma questão bastante interessante, e nos dias atuais a gente vive isso muito intensamente, né? Primeiro, nós sofremos porque nos afastamos das leis de Deus. Isso é natural. Isso desde que Jesus reencarnou aqui na Terra, nós já sabemos. O problema é nós conseguirmos seguir então as leis de Deus, do nosso Pai. Temos dificuldades porque ignoramos os exemplos de Jesus. Nós não levamos em consideração todos os exemplos que Jesus nos deixou, nos ensinou. E segundo Dalpiva, não escutamos a nossa consciência. Não escutamos. Aí é que está. Também é de nosso livre-arbítrio nós escutarmos a nossa essência, a nossa consciência. Nós escolhemos, então, nos afastar ou nos aproximar das leis de Deus. Quanto mais nós nos afastamos, mais a gente acaba sofrendo, por incrível que pareça. Porque daí a gente dá vazão aos nossos vícios. Né? As nossas mazelas, as nossas mazelas, e deixamos de lado as nossas virtudes. Jesus, numa passagem de Jesus, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uhum. Essa frase, ela se encaixa na maioria dos nossos ensinamentos. Porque a liberdade realmente, depois que você entende o processo da vida, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, você realmente se liberta de muitos dogmas, né? De muitas dores, de muitas culpas. Medos. Isso, Mona Lisa. Verdade. Então nós precisamos lembrar, como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, e as expiações é necessário acontecer. Uhum. As expiações, para quem não sabe, é quando a gente volta para a Terra para responder, por saldar as nossas dívidas anteriores de outras encarnações. A gente vem para cá com a possibilidade de fazer com aquele que foi nosso inimigo em outra encarnação, o nosso amor. Construir algo positivo. O nosso, nos tornarmos amigo daquele que foi nosso inimigo na outra encarnação, né? Mas nós precisamos também lembrar que também nessa encarnação há encarnações bastante sofridas, e aí sim limita então muito o livre-arbítrio desses nossos irmãos que vêm com problemas mentais ou com problemas físicos, que ficam toda essa encarnação, por exemplo, numa cadeira de roda, né? Eles não têm esse livre-arbítrio, eles não têm como atuar, escolher para eles o que eles querem, porque eles estão num corpo muito limitado, apesar do espírito deles ser um espírito completamente perfeito. Isso me faz lembrar uma história, Nick, de Chico, que a mãe foi até ele, né? E o filho já não tinha os braços, lembra? Sim. E agora ele teve uma trombose e ia ter que amputar as pernas. E ela estava muito triste, né? E Emmanuel, na hora que estava atendendo, o Chico estava atendendo a mãe, Emmanuel se aproximou de Chico e disse que era para deixar, né? Que era para dizer para a mãe que estava tudo certo, que era assim mesmo. E Chico disse, e daí contou, que fazia 12 encarnações que ele se suicidava. E mesmo sem os braços, ele já estava procurando uma ponte para se atirar. E que era assim que ia suceder para que ele pudesse passar por aquela encarnação. Ele iria, então, perder novamente a oportunidade de se refazer nessa encarnação. Uhum. Né? Aí tu tocou numa coisa que as pessoas geralmente não entendem. A saúde. Exatamente. Né? Muitas vezes a bate à nossa porta com o intuito de nos despertar. Alertar. Uhum. Olha... Não é esse caminho que você está seguindo. Esse caminho não é o correto. Exatamente. Né? E Jesus, lembrando outra passagem, ele disse, esse também a gente cita bastante: tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Nos dando a possibilidade de entender que nós podemos passar por todas essas tristezas e mesmo assim conseguirmos adquirir mais tarde ou logo na sequência a felicidade, né? Tende bom ânimo. Exato, perfeito.
Dalpiva. Mona Lisa, Sim. eu queria acrescentar, ter um outro olhar também sobre essa questão, né? Sim. E o Nick colocou lá na primeira questão dele. Nós somos filhos de Deus, nós somos criados, né? Deus não teve princípio e não terá fim. Nós tivemos princípio, nós tivemos início, nós fomos criados. E na sua bondade divina, no seu projeto para todos nós, ele nos criou todos na mesma condição, simples e ignorante. Ignorante no sentido do conhecimento. E que as sucessivas reencarnações em diferentes mundos, nós fomos evoluindo. Mas dentro da nossa simplicidade, da nossa ignorância, nós trazemos conosco ainda muitos valores inferiores, né? A inveja, o ódio, a raiva, o egoísmo, o orgulho, a prepotência, né? E vamos, ao longo dessa nossa caminhada, nós vamos purificando essas nossas imperfeições, caminhando para aquilo que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, chegando no amor, na caridade que é a essência do amor, né? Então, essas dificuldades de sabores, essas dores, é importante que a gente entenda e compreenda não como uma injustiça divina, mas como a oportunidade, o instrumento que o Criador está nos dando, colocando na nossa mão para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, né? Então, aquele que hoje talvez está passando por essa problemática, é a oportunidade, vamos chamar assim, uma expressão que nós usamos popularmente da sociedade: depois da tempestade vem a bonança, né? Depois de uma tempestade muito forte vem o sol radiante. Então entendamos e nos serenizemos o nosso espírito, as nossas angústias, que na vida futura, na outra vida, conforme Divaldo tem uma oração que ele sempre faz no final das suas palestras, na outra vida eu vou vir com as mãos, eu vou vir com as pernas, eu vou vir com o olhar, eu vou vir com o ouvido, né? Então, essas pequenas perturbações de sabores, dificuldades, são relativas para nós aqui na Terra. Mas do outro lado do oceano da vida, é paz, é luz. Então, também esse olhar, né? Nesse sentido, né? Então, essas dores também, e principalmente, nos ajudam muito, né, Dalpivan? É o lenitivo que nós precisamos, né? É o freio que, acho que a Mona Lisa falou, né? É o freio que nós precisamos, né? Para não acometer faltas mais graves, que na próprio registro que a Mona Lisa fez desse jovem que a mãe foi procurar o Chico para ouvir uma opinião, um conselho, um auxílio do Chico, né? Quer dizer, se ele tivesse as duas pernas, ele poderia ser mais um suicida, né? Então também as dores e as nossas dificuldades nos ajudam a progredir, né? Uhum. Ajuda no progresso. Celso, já que está com a palavra, né? Vamos continuar aí, ó. Como a gente pode fazer essa correlação com o livre-arbítrio e a responsabilidade? Se fosse responder de forma objetiva e seca, né, sem comentário, dizer que é direta. O livre-arbítrio e a responsabilidade têm uma relação direta, né? Porque vamos resgatar um pouco, então, duas passagens que nós já conversamos sobre isso, né? Que o livre-arbítrio é a liberdade que eu tenho de fazer, não fazer, de seguir tal ou qual caminho, que esse é um atributo essencial do espírito, né? E que Kardec registrou lá no Livro dos Espíritos, que o homem seria uma máquina sem esta liberdade. Agora temos que considerar que toda ação corresponde, é uma lei física agora, né? Vamos buscar na lei física, toda ação corresponde a uma reação igual no sentido contrário, né? Uhum. Então, dependendo do comportamento, das atitudes que eu tomo, eu vou ter como consequência um efeito, e é da minha responsabilidade, né? Não, vamos a alguns exemplos práticos. Quantos nossos irmãos têm a problemática de efizema pulmonar em decorrência do quê? Do fumo, do fumo, né?
De quem é a responsabilidade, isso foi o fumo? Não. A responsabilidade é minha. Quer dizer, na minha consciência, eu sei que o fumo é um elemento que vai trazer prejuízo à minha saúde. Se é um elemento que vai trazer prejuízo à minha saúde, e eu vou ter um enfisema pulmonar, que é um efeito de uma causa, que é o fumo, essa responsabilidade é minha. Né? As orientações quanto vamos dizer assim, na área da saúde, do comportamento na alimentação e no consumo de drogas lícitas ou ilícitas, lícitas como o álcool, né? Ilícitas como as outras drogas. Quer dizer, na hora que eu tiver envolvido isso, que isso me causar um problema sério de saúde, de quem é a responsabilidade? É minha. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, a humanidade toda dessa questão da coronavírus. Há uma série de orientações dos estudiosos, dos infectologistas, dos médicos, dos que estudam a questão de saúde, que nós temos que ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados. Particularmente, eu estou na lista da terceira idade, eu já passei dos 70, estou com 71. Então, eu não posso ir de mão abanando, sem nada, estar na rua. Quer dizer, o que os especialistas estão dizendo? Que a nossa faixa etária de 60 para cima, ou que tenhamos alguma problemática de saúde com qualquer idade, eu tenho que me resguardar, permanecer em casa, sair o mínimo possível, né? E se for extremamente necessário, usando máscara, fazendo higienização com álcool gel. Para quê? Para que não sofra a problemática de contrair o coronavírus. De que a responsabilidade do cuidado minha. Eu tenho a liberdade de ir ou não ir, mas a responsabilidade é minha. Então, concretamente, né, o livre-arbítrio me dá uma liberdade, mas tem uma relação direta com a responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Né? Eu sou responsável pelos meus atos. Em outros temas, em outros programas, já foi tratada a questão da influenciação dos espíritos sobre a nossa caminhada, né? E toda vez que porque nós estamos em permanente contato nos dois planos da vida, né? Então, quando eu sinto uma opinião, quando vem um pensamento meu, eu tenho que colocar esse pensamento sobre a avaliação da lei divina, se é correto ou não. Assim como quando um amigo vem e dá uma sugestão. Eu tenho que receber essa sugestão e analisar sobre a lei da minha consciência, né? E aí tomar decisão. Então, as decisões erradas ou certas que eu tomar é da minha responsabilidade, do meu crédito ou do meu débito. Essa é a visão que eu tenho com relação a essa temática. O livre-arbítrio me dá liberdade, mas também me dá a responsabilidade pelos meus atos. Perfeito. Nós falamos muito no Espiritismo, né, Dalpiva, sobre a lei de causa e efeito. Não lembrei de colocar isso aqui. Não, tranquilo. Pode escorrer. Para tudo que está acontecendo tem uma causa, tudo que nos acontece tem uma causa, né? Escolha nossa, livre-arbítrio. Então, lei de causa e efeito. E também uma outra coisa que nós precisamos lembrar, isso são ensinamentos humanos, né? Minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então, todas as vezes que nós ultrapassamos a liberdade e passamos por cima da liberdade do nosso irmão, há um efeito. Geralmente é o sofrimento, né? E é o que geralmente acontece nas nossas encarnações, né? Por isso, tantos sofrimentos também, né? Perfeito. Nick, só lembrando que foi muito oportuna essa questão da liberdade, e esse tema é abordado com profundidade no Livro dos Espíritos, né? Com certeza. Tá lá, quem quiser estudar tem a lei da liberdade e o livre-arbítrio está lá no Livro dos Espíritos para estudar. Isso. Então, você está acompanhando o programa Hora Espírita e o assunto de hoje é livre-arbítrio e lei do progresso. Agora vamos ver nossas participações, ó. Bom dia para Lia, para o Nelson, para Marisa, para Zaira, para Maria, para Zuleide, para Ivone, para o João, para a Ivete, para a Sônia. Tinha um comentário aqui, a Lia disse, ó, de Deus vem nossa liberdade, que saibamos usá-la, pois somos responsáveis pelo uso dela.
Isso aí. Tudo a ver com o que estamos conversando, né? Bom dia pro Edilson. Tem um monte de gente assistindo, dizendo bom dia. E nós agradecemos. Quer mandar seu comentário, sua participação? Estamos aqui, vamos seguindo então. Estamos falando de livre-arbítrio, né? Se a gente tem, então, Nick, a responsabilidade, que nem o Celso colocou agora, de escolher, né? Podemos escolher os nossos atos. Então, podemos dizer que não existe destino ou existe destino? Pois é. Como é que funciona o destino nessa situação? Coitado do destino, Pois porque é, na realidade as pessoas, a grande maioria, coloca a culpa no destino, né? De tudo que está acontecendo na sua vida, é culpa, é porque Deus quer assim, é porque é o meu destino sofrer, né? E então nós precisamos lembrar o seguinte: destino nós chamamos na doutrina espírita de fatalismo ou fatalidade, né? É algo determinado, que é inevitável, que nós não podemos escapar. É aquilo e pronto. É aquilo e pronto. Quer dizer, eu vou ter que passar por aquilo. E as coisas não são bem assim. Na realidade, nada na nossa vida, nas nossas encarnações, é totalmente absoluto. Olha, vai ter que ser assim. Tem algumas fatalidades realmente que acontecem na nossa vida. Então nós precisamos separar um pouquinho tudo isso, né? Por exemplo, a fatalidade, nós vamos nascer, isso é uma fatalidade. E nós vamos desencarnar. Morrer. Esse é outra fatalidade. Quem sabe nós tenhamos, por exemplo, uma programação que antes de nós virmos para a Terra, nós fazemos algumas programações. Certo. Isso nós podemos chamar de fatalidade. Essa fatalidade, por exemplo, se eu tenho uma programação para viver durante 70 anos. Então, mais ou menos ali nos 70 anos, eu vou desencarnar. Mas como eu falei para ti, nada é tão absoluto. Por quê? Como diz o Dalpiva, se nós podemos escolher, talvez eu escolha começar a fumar muito e ter um vício do tabaco. Esse vício vai me causar algum problema e eu posso desencarnar bem antes dos 70 anos. É uma escolha minha e a fatalidade, quer dizer, a minha programação não vai acontecer aos 70. Eu posso desencarnar aos 50. Posso adiantar. Eu vou adiantar. Então, a morte também pode não ser absoluta. Assim como o contrário também pode acontecer, Mona Posso Lisa. retardar também. Eu posso retardar. Por quê? Vamos dizer, o Nick veio para cá para cumprir 70 anos de vida. Mas o Nick teve lá uma boa conduta, começou a fazer o bem e ajuda muitas famílias. Inclusive a dele, principalmente a dele. E essa é a nossa obrigação. Primeiramente é a nossa. Quando eu consigo ajudar os outros, eu acabo fazendo o bem. Quer dizer, os nossos amigos espirituais podem decidir, então, me dar um bônus. E eu posso, nesse bônus, fazer com que, ao invés de eu ter 70 anos de vida nessa encarnação, eu tenha 80. Então, nada é absoluto, gente. A gente pode citar um exemplo que é o Divaldo. O Divaldo. Né? Divaldo está com 94. E quando tinha 80 e poucos, teve um problema cardíaco grave, Isso. né? E ganhou uma moratória, podemos Pronto. dizer assim. Né? Olha aí, a explicação está aqui. Então, algumas coisas que nós devemos ponderar. Deus nos destina à perfeição. Por que é que nós temos tantas encarnações? Porque em cada encarnação eu dou uma pequena melhorada em alguma coisa, né? Então, mas nós só vamos parar de reencarnar aqui quando eu chegar à perfeição. Então, poderemos e deveremos todos chegar à perfeição, né? Precisamos lembrar que também nós escolhemos a família que nós vamos encarnar, tá? Essa sim, ela está quase que por determinado. Né? Que vai nos receber. Que vai nos receber. Por quê? É a família que nós necessitamos para aprendermos ou para ensinarmos. Geralmente são as duas coisas, né? A nossa família, quando eu falei que nós precisamos dessa família, precisamos lembrar também que dentro dessa família pode vir
conosco algumas pessoas que foram nossos desafetos em outras encarnações, que é a oportunidade que Deus nos dá de nós nos refazermos com essas pessoas, de nós termos, então, uma vida mais amorosa, aprendermos a amar aqueles que foram nossos desafetos em outras encarnações. E isso também é necessário que a gente lembre. Agora, como é um mundo de provas e expiações, eu falei só sobre expiações. Nós devemos lembrar também que algumas pessoas escolhem algumas provas, tá? Vamos dar um exemplo. Aos 60 anos de idade, o Nick escolheu ter um problema sério de saúde, tá? Alguma doença que passamos por dificuldades, ou, por exemplo, que nós tenhamos algumas limitações durante essa vida. Nem todos têm a mesma inteligência, a mesma capacidade de realização, então nós somos limitados. Algumas limitações a gente traz. Mas essas limitações fazem com que também nós tenhamos a possibilidade de nos apurar, de nos melhorar, de progredir. Progredir, exatamente. Isso, tá? Então, de resto, tudo é consequência dos nossos atos. Desta vida que nós estamos, ou das reencarnações passadas. Geralmente são dessas encarnações. Né? As pessoas colocam muita culpa nas encarnações passadas e, na realidade, nós acumulamos dívidas nesta encarnação. Pelas escolhas erradas. Aí que tá, nós é que fizemos essas escolhas. Entende? E eu estou me referindo às provas físicas mesmo, né? As provas que nos causam dificuldades, dores de cabeça, grandes doenças, né? Porque as morais nós escolhemos pelo livre-arbítrio. Eu posso ser bom, eu posso não ser. Isso já entra na pergunta do Celso, olha só. A gente pode entender o livre-arbítrio como plantações que a gente vai realizando, mas uma hora a gente vai ter que colher, né? Como explicar isso? É obrigatório a gente colher, Celso? Só fazendo duas observações com relação à questão anterior. Eu vi uma vez um companheiro do movimento nos dar um conceito muito interessante. Acaso ou fatalismo é o cumprimento de uma lei divina que nós não conhecemos, né? Mas por acaso? Não, não é por acaso, não é fatalismo. Há uma lei divina que nós não conhecemos e construiu-se a lei divina. Tu falou que o Divaldo teve uma moratória. Hoje de manhã, escutando uma entrevista que fizeram com o Divaldo, está gravado também, ele abordou que o Chico deveria ter desencarnado aos 70 anos e que o Chico desencarnaria, retornaria dentro de um tempo não muito longo para cumprir mais um curto espaço de tempo. E ele solicitou à espiritualidade que lhe desse mais um período para ele cumprir tudo nesta jornada. E ele ficou mais 22 anos conosco, ele foi embora com 92, né? Então, como o Nick estava falando, esses espíritos de escola que estão trabalhando e contribuindo com a humanidade nesse aspecto da moralidade, da espiritualidade, eles vêm com um período e que pode ser prorrogado em função da qualidade do trabalho que estão fazendo e da importância para a sociedade. Então, voltando agora, eu queria comentar sobre essa questão que foi abordada agora pelo Nick, contribuir. E se a plantação é livre e se a colheita é obrigatória. Na questão 872 do Livro dos Espíritos, Kardec sintetiza a questão do livre-arbítrio, resume mais ou menos assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Não é fatalmente levado ao mal. O homem vai ser, não. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. E que a conclusão do que falamos, nós somos os únicos responsáveis dos acontecimentos que nos envolvem, então, né? Quer dizer, se nós não somos, não, mas eu veio para praticar o mal. Ouvindo também o Divaldo sobre a questão do Judas, que traiu o Cristo, né? Se ele veio com essa destinação de trair Jesus. Não, ele não veio.
mas era um espírito que carregava em si ainda valores inferiores, mas que ele veio com a liberdade de aplicá-lo ou não, de resistir a essas ações negativas ou não. E ele, num momento de desequilíbrio, influenciado por espíritos inferiores, ele traiu aquele que era o seu grande defensor, o seu grande protetor, né? Então, ele é responsável por isso, né, tio? Ele é responsável, foi responsável por esta ação grave dele, né? Lembramos que quando Jesus ressuscitou do sepulcro, a primeira ação que ele foi resgatar Judas do abismo em que ele se encontrava, porque ele tinha suicidado. E depois, na informação de Divaldo, esse espírito veio sublimar toda a sua jornada quando reencarnou como Joana d'Arc, que foi executada na França. Uhum. Então, o plantio é livre, claro. Nós temos liberdade de plantar, até plantar o mal. É uma decisão minha, como nós tratamos até agora do livre-arbítrio. Eu decido e eu vou e faço, né? É minha liberdade. Evidentemente que se eu plantar o mal, eu obrigatoriamente vou colher coisas inferiores. Então, quando nós estamos falando das dores que nós passamos, das provações, dos testemunhos que nós temos que dar, das dificuldades nessa nossa caminhada, é que nós temos que levar em conta como espírito, nos recolhermos, cada um de nós, e fazermos uma avaliação de como é que tem sido o meu comportamento. E se não foi nesta jornada, é porque ainda são atividades de jornadas anteriores que estão sendo depuradas, estão sendo purificadas agora nesta ação que eu estou enfrentando com serenidade, né? Alguns veio para comissão, outros veio para resgate nas suas provas e expiações. Então, em síntese, o plantio é livre e a colheita, sim, é obrigatória. Então, me lembro aqui do Santo Agostinho, que ele disse que toda noite ele fazia uma reflexão do que foi o seu dia, né? Onde ele acertou, onde ele errou. Ele fazia quer seja em pensamentos e atos e obras, né? Talvez essa seja uma prática que nós ainda não estamos acostumados, não fizemos, deveríamos fazer, né? E para ir nos ir melhorando, porque quanto mais rápido eu melhoro, eu já não preciso mais reencarnar nesse mundo de provas e expiações, já vou reencarnar em mundos regenerados, conforme Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Uhum. Cara, ele vai preparar um lugar para mim compatível com as minhas vibrações espirituais. Então vamos plantar o bem. Se nós plantarmos o bem, vamos colher o bem. Há uma expressão, Ana Lisa, me permita, italiana, né? Se nós plantamos rampidina, que é uma erva daninha, nós vamos colher rampidina, não vamos colher sementes boas, né, tia? Você não cobre, e há uma expressão de Jesus, né? Que você não vai colher uvas em sarças, em ervas daninhas, né? Então, vamos plantar o bem, para que o bem vença. O bem sempre vai vencer. Demora um pouquinho mais, mas vai vencer. Nós estamos sob a égide e sob o comando de Jesus. Então, quanto mais rápido a gente se aprimorar e progredir, menos sofrimento teremos, né? Nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Edilson, olha só o que ele fala. Amigos, qual seria o meio mais seguro do ser encarnado bem conduzir seu livre-arbítrio para seguir seu plano reencarnatório? Alpiva? Olha, me parece que a síntese está no Evangelho do Cristo, né? Qual é o plano? Nós temos como livro de cabeceira, como regimento de comportamento, como constituição do nosso empreendimento, o Evangelho do Cristo. E qual é a expressão maior? Está quando o doutor da lei foi ter com Jesus para saber qual é o maior mandamento. Ele sabia qual era o maior mandamento, sabia? Ele foi tentar Jesus.
E Jesus disse que o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu tenho que primeiro me amar. E segundo, para poder amar o próximo. E aí tem aquela passagem linda do Cristo, que é do bom samaritano, né? Uhum. O samaritano, na verdade, era um agrupamento humano desconsiderado pelo povo judeu da época, né? Porque era de má conduta, de má vida. Na verdade, quem atendeu aquele que estava caído não foi o sacerdote, nem o levita, que era auxiliar do sacerdote. Foi essa pessoa de má vida, né? E que era um samaritano. Então, Edilson, nos parece, a mim, o que nós interpretamos do estudo que nós temos na doutrina espírita, é que o Evangelho do Cristo é o nosso roteiro. E ele é o nosso modelo e guia. Então, eu tenho que ir me exercitando. Isso é um processo lento e gradual, não se faz isso do dia para a noite. Mas eu tenho que ter esse comportamento, esse comprometimento meu, comigo mesmo, de ir fazendo este exercício de melhoria, de vencer um exemplo, podemos dizer assim, alguém que faz uma coisa que eu não gosto, eu já me encho de raiva, eu tenho que começar a me controlar gradativamente. E há uma expressão na doutrina espírita, que se conhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Eu tenho que, então, começar a refletir, a analisar quais são os pontos que me machucam, que me desequilibram. E trabalhando isto, e aí a prece, a oração, a reflexão é importantíssima. E dentro da sua doutrina de fé que o senhor professa, a doutrina espírita não está fazendo aqui por legítimo para levar a gente para a casa espírita. Mas dentro da sua doutrina de fé que professa, é pedir-se auxílio aos espíritos benfeitores, que auxiliem você nesse caminhar, nessa vigilância permanente. Quem sabe também, assim como tudo que o Dalpiva falou corretamente, analisarmos o teor dos nossos pensamentos, né? Para cada pensamento negativo que eu tiver, uma boa oração e a mudança. É difícil essa mudança de pensamento, né? Mas principalmente seguirmos as nossas boas intuições, né? A nossa boa consciência. Por quê? Porque os nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiões, nos intuem sempre para o bem. Então, intuições que não são boas, pensamentos que não são bons, geralmente devem ser afastados, tá? E nos ligarmos aos bons espíritos através de boas leituras, bons pensamentos, assistir coisas edificantes, né? Não coisas que nos coloquem para baixo. Isso também é muito importante. Perfeito. São 8 horas e 47 minutos. Meu Deus, o tempo voa, né? Nós vamos pedir licença para, mais uma vez, ouvirmos o recadinho dos nossos apoiadores, Scala Construtora Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, programa é Hora Espírita. Nosso assunto de hoje é livre-arbítrio e progresso. Uma querida irmã ligou aqui, não se identificou, mas ela deixou um questionamento para nós. Ela está passando por um problema e é a segunda vez pelo mesmo problema, né? E ela então fez a seguinte pergunta: por que uma pessoa precisa passar pelo mesmo problema 2 vezes?
Na realidade, pelo que nós somos informados, ela ajudou 2 pessoas. O problema, ela está ajudando 2 pessoas, mas na mesma situação, né? Isso, na mesma situação. Bom, nós não sabemos o teu nome, só tenho a dizer o seguinte: se você está ajudando 2 pessoas ligadas a você com os mesmos problemas, você foi uma pessoa escolhida por Deus para ser o anjo da guarda dessas pessoas. Que tem a condição, né? Você tem a condição, você tem a habilidade, a possibilidade de ajudar. Agradeça a Deus a possibilidade de você ter sido aqui nesse mundo de reencarnados, o anjo guardião dessas pessoas, a pessoa que ajudou, apesar de a gente saber de que, claro, você está passando por momentos difíceis. Agradeça ao Pai de você poder levar a eles alento, ajudar na saúde, porque na realidade poderia ser ao contrário, e aí você estaria passando por maiores problemas. Pense positivo, pense que você foi realmente a pessoa escolhida e tem a possibilidade de ajudá-las. Perfeito. Até agora falamos sobre o livre-arbítrio, né? Vamos falar um pouquinho do progresso, né? Vamos lá. O que seria a lei do progresso e quais tipos de progressos a gente está inserido, podemos dizer assim, que a gente tem que desenvolver aqui nesse planeta? Bom, pelo adiantado da hora, eu vou tentar responder resumidamente. Rapidamente. Tá. A lei do progresso também é uma lei de Deus. Também é uma lei de Deus. Nós falamos anteriormente, né, que é algo natural. Então nós temos muitas encarnações para chegarmos à perfeição. Durante todas as encarnações que eu tenho, tá, eu consigo acumular conhecimentos. Quer dizer, né, hoje eu trabalho com uma coisa, na próxima com outra, eu vou acumulando conhecimentos. Então nós passamos por todas as provas nas reencarnações, por todas as etnias, pela abundância, pela carência, pelas diversas áreas profissionais, e nós vamos acumulando conhecimentos. Então, isto é a lei do progresso. A cada conhecimento que eu acumulo, eu melhoro a minha intelectualidade. Provavelmente, também poderei acumular, então, valores morais, né? Cada ser progride conforme a sua vontade. Como tinha falado anteriormente o Dalpiva, quanto mais vontade de melhorar, mais rapidamente você progride, né? Respeitando sempre as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Então, é a nossa vontade que fazem com que você progrida mais rapidamente. Algumas pessoas estagnam. Elas ficam paradas. Ah, mas aquela pessoa era muito boa, mas acabou cometendo um crime. Não, ele era, desculpa eu falar, né? Ele era uma pessoa que tinha tendências criminosas, ele só não tinha revelado. Exatamente. As pessoas não regridem. Elas podem até não mostrar, né? Mas há 2 tipos, então, de progressos. O intelectual, que eu acabei de falar, que nós acumulamos conhecimentos. E quando eu estou falando em conhecimento, gente, por favor, não entendam mal. Não é só para aquelas pessoas que têm um estudo, porque nas nossas atuais condições do mundo, tem muitas pessoas que não têm possibilidade de estudo. Não quer dizer que eles não tenham conhecimento. Então, estudo é uma coisa, conhecimento é outra. Não vamos misturar, por favor. E a segunda é a moral. A moral é a mais importante de todas. Então, provavelmente a gente não consiga adquirir as duas conjuntamente, né? A maioria das vezes a gente acaba conquistando o progresso intelectual mais rápido que o moral. Mais rápido, porque é só a gente ver, tem muitas pessoas que são pessoas assim muito inteligentes, que acumulam muitos conhecimentos, mas infelizmente moralmente elas são falidas, ou pelo menos elas não têm uma moral muito alta, né? Então você pode alcançar primeiro a intelectual e aos poucos adquirir a moral, a moral, que é das duas a mais importante, é o progresso moral, é o que nós fazemos. Celso,
a gente tem que desenvolver esses dois. Por que a gente não desenvolve junto? Por que a gente não progride intelectualmente e moralmente junto, né? Quais seriam esses obstáculos para a marcha do nosso progresso, principalmente o moral? Primeiramente, eu só quero fazer uma observação com relação ao questionamento daquela nossa irmã, usar uma expressão, a espiritualidade nos elege como instrumento para a prática do bem, e que ela encontra o conforto espiritual dela na oração de Paulo. É preferível que eu ajude do que ser ajudado, que eu sirva do que ser servido. Eu acho que tem uma oração extremamente interessante para refletir nesse momento que ela está vivendo, nessa experiência que ela está passando. Bom, nós sempre desenvolvemos primeiro intelectualmente. O desenvolvimento intelectual vem na frente do desenvolvimento moral. É o que está expresso na obra do Livro dos Espíritos, que Kardec abordou essa temática com os espíritos benfeitores. Nós desenvolvemos, pelo estudo, pela experiência, a moral vem atrás. Na medida em que nós vamos atingindo um determinado conhecimento, nós começamos a sentir falta, vai nos apontando a falta de algo mais. A parte material não nos completa mais. E aí nós vamos, então, buscar a parte espiritual. E aí nós vamos em busca da espiritualidade, né? Não da doutrina espírita, da espiritualidade, dos valores espirituais, dos valores morais. Essa é o segmento de que o progresso espiritual sempre vem, o progresso moral sempre vem, o progresso intelectual sempre vem na frente do progresso moral. Devia passar a andar junto. Mas lembramos que nós fomos criados simples e ignorantes, estamos nos desenvolvendo no conhecimento, na ciência, no nosso aperfeiçoamento. E atrás disso vem então os aspectos morais. Quando nós avançamos nesse aspecto do conhecimento, sentimos o vazio. Algo interessante, há uma série de associações dentro do movimento espírita que são de estudiosos, Associação Médica Espírita, Associação dos Juízes Espíritas, Associação dos Jornalistas Espíritas. Eles sentiram necessidade de buscar na doutrina o amparo para o seu conhecimento, que era científico. E agora, então, buscam o amparo. E aí é o casamento perfeito, né, para o homem integral, o conhecimento e a questão espiritual. Nessa semana a gente fez muito Evangelho no Lar com os participantes do Amor e Caridade, e numa delas nós discutimos sobre os predicados das crianças, na passagem de Jesus que diz: "Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus". Devemos procurar então os predicados das crianças: ser justos, ser simples, ser humilde e ser caridoso. Perfeito. Eu queria aqui só fazer um comentário que uma das nossas ouvintes, a Terezinha Gato, falou assim: "Bom dia, Terezinha Gato Pigato, filhos e netos ainda consternados pelo falecimento do José Pigato, agradece aos enfermeiros, médicos do Hospital Regional, parentes e amigos pelos gestos e palavras de conforto que tiveram com a família. E a gente quer dizer para Terezinha que a morte não é o fim, que a vida continua, que a nossa vida, nós somos seres, né, passando por experiências corporais, e com certeza o seu José vai ser recebido, amparado na parte espiritual." E agradecer então as pessoas que ajudam as pessoas enfermas. Nesse momento de pandemia, o que mais nós precisamos são de anjos encarnados, né? E são esses nossos amigos que nos socorrem no momento de dificuldade. Exatamente. Olha, nosso tempo está quase esgotado. Queria agradecer a Celso. Muito obrigada pela sua participação, por nos acompanhar aqui, pelos seus comentários, foram enriquecedores, enriqueceu muito o nosso programa. Muito obrigada. Obrigado e um abraço fraterno a todos, com uma semana de muita paz, e que todos enfrentem esta problemática do coronavírus com muita serenidade e com fé no Criador. Obrigada, Celso. Nick, muito obrigada.
Obrigado, bom final de semana a todos. Que Jesus ilumine os nossos caminhos, as nossas consciências, os nossos pensamentos. Nos ajude nessa hora de dificuldade, nos trazendo muito alento e muita saúde. Agradecer a todos os participantes, que tenham um maravilhoso final de semana. Se cuidem, fiquem em casa, se sair use máscara. E até o próximo programa. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente